Oi, mulheres! Dia 31 da nossa jornada de 40 dias com Jesus, mergulhando em níveis mais profundos. Mulher, já começa mais este dia orando para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente estejam acessíveis e muito sensíveis à presença do Espírito Santo. Porque o que Ele vai falar aos nossos corações, o que Ele já falou ao meu coração através desse estudo, e o que Ele vai falar ao seu coração agora é muito forte. Precisamos estar preparadas para receber, para que isso se torne uma verdade em nós. Amém? Mulheres, hoje vamos aprender a sermos forjadas no desconforto. E já pega a tua Bíblia aí, porque vamos iniciar o nosso estudo. Vamos estudar alguns versículos hoje e à medida que avançamos, vamos começar a perceber que Deus nos capacita no desconforto. Esse é o cenário que Ele nos leva para a capacitação. O Senhor quer nos conduzir através desse estudo a um lugar de profundidade, a um lugar que talvez o nosso coração não queira ir, porque a gente sabe como vai ser o processo, mas o Espírito Santo quer nos forjar exatamente nesse lugar. E mulheres, deixa eu te dizer uma coisa, o sobrenatural de Deus não acontece no conforto, mas sim no desconforto. Você é a mulher que está se preparando somente para agir quando o cenário for favorável? Ou você está disposta a se movimentar e a se posicionar exatamente nesse desconforto que você se encontra hoje? Antes de você viver aquilo que Deus te prometeu, você será treinada nesse desconforto. A sua obediência será testada, a sua fé será desafiada. E o seu caráter será forjado para um caráter semelhante ao de Cristo. E você precisa entender duas coisas antes da gente avançar aqui. Não existe chamado sem processo. E não existe acesso a promessas sem preparação. Entendendo isso já é um passo para que você avance. Se começarmos a folhearmos aqui, a lermos, vamos ver que muitos homens e mulheres viveram do extraordinário de Deus. Mas antes, todos eles foram levados para um lugar onde não havia aplausos, onde não havia visibilidade e lugares que só exigia três coisas: fé, obediência e desconforto. Mulheres, Deus não nos livra do fogo. Ele trabalha dentro dele. E é isso que a gente aprende aqui em Daniel, capítulo 3, dos versos 19 a 25, onde conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aprendemos aqui nessa passagem, quando eles são livrados da fornalha, esses três homens que andaram aqui, que entraram dentro dessa fornalha que estava extremamente aquecida, a pedido do rei Nabucodonosor. Vemos que esses homens foram sustentados lá dentro da fornalha. Aqui no verso 25, o rei fala assim: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. O quarto se parece com um filho dos deuses. Deus já estava dentro da fornalha quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá dentro. Deus não retirou nenhum deles, mas Deus se fez presente dentro da fornalha. O milagre, mulheres, não foi o fogo apagar, foi simplesmente a presença de Jesus no meio desse fogo. Muitas vezes estamos passando por esse momento de fornalha em nossas vidas e pedimos ao Senhor: Senhor, me tira do meio desse fogo, me tira desse aperto. Mas Ele quer nos fortalecer exatamente dentro desse lugar. E o fogo, estar dentro do fogo, vai revelar quem vai estar comigo também. Porque é muito fácil o Senhor ir lá e retirar a gente do fogo. Mas as lições que aprendemos, vamos aprender dentro da fornalha com Jesus. É passando por esses momentos
de dificuldade, de desconforto, que vamos ver a presença de Deus. Assim como Deus não nos livra no fogo, Ele trabalha nele, assim também a nossa fé. Ela não vai nos afastar de qualquer ataque do inimigo, mas ela vai nos capacitar dentro desse ataque. É o que vemos aqui em Daniel, capítulo 6, dos versos 16 a 23, onde por um decreto do rei e armação, Daniel é jogado dentro da cova dos leões. E vemos aqui que Deus não livra Daniel de parar ali dentro, mesmo ele sendo fiel. Mulheres, sermos fiéis não nos isenta de passarmos por desafios. Mas sabe uma coisa que a fidelidade garante? É que Deus passará por esses desafios com a gente. Essa é a principal diferença. A nossa fidelidade a Deus não é testada dentro de um palácio, sabe? Com tudo do bom e do melhor, com todas as coisas boas acontecendo. A nossa fidelidade a Deus é testada na cova. Deus usa as situações para fazer com que a gente pare dentro dessa cova e para que a gente comece a se posicionar como mulheres aprovadas. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo ver que talvez a situação que você esteja hoje aí dentro foi Deus que te colocou, porque Ele quer tratar você exatamente aí onde você está. Mulheres, a nossa preparação nessa jornada ela é uma preparação progressiva. Primeiro enfrentamos ursos, leões, para depois enfrentarmos gigantes. Assim como diz aqui em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 34 a 37, onde fala que Davi, que pastoreava as ovelhas, um menino magrinho, mas que já tinha derrubado ursos, já tinha derrubado leões, porque eles corriam atrás das ovelhas de Davi. E Davi, um homem pequenininho, foi capaz de derrubar um gigante de mais de 3 metros de altura. Então, antes de Davi chegar no Golias, enfrentar um desafio gigante, Davi enfrentou desafios menores. Esses desafios menores o prepararam. Cada leão, cada urso que Davi derrubava era uma etapa de preparação. Mulheres, muitas vezes queremos a coroa, porque logo em seguida vimos que Davi se tornou rei, foi escolhido por Deus. Muitas vezes queremos essa coroa, mas ignoramos o fato de que antes da coroa precisamos derrubar ursos, precisamos derrubar leões, precisamos derrubar gigantes. Toda mulher que é preparada no secreto com Deus, enfrentando esses gigantes, ela é posicionada em público depois. E aqui não é uma questão de visibilidade, de você ser vista pelo mundo, não é sobre isso. É sobre as outras pessoas olharem para você e falar que Deus é esse que essa mulher serve. Que Deus é esse que a transformou. É as pessoas olharem para você e ver Cristo em você e através de você. Mulheres, o sobrenatural de Deus, ele começa a partir da obediência no ambiente natural. É isso que fala aqui em Gênesis capítulo 16, dos versos 14 a 22, onde Noé, por instrução de Deus, constrói uma arca. Mulheres, Noé construiu essa arca sem ter visto chuva. Foi simplesmente por pura obediência. Imagine você aí no sol quente. Deus fala assim, o mundo vai acabar no dilúvio, constrói a arca. A obediência de Noé no natural foi o gatilho para o sobrenatural se manifestar. É isso que acontece. E Deus ele espera o nosso movimento para começar a abrir caminhos, a começar a mover o sobrenatural. É isso que fala aqui em Êxodo capítulo 14, dos versos 21 a 22, onde Deus dá ordem para que os israelitas avancem. Mulheres, Moisés aqui ele teve que se posicionar diante do mar antes mesmo de vê-lo se abrir. Quando Deus dá a ordem, diga ao povo que marche e erga a sua vara sobre o mar,
E Moisés faz isso, ele está se posicionando antes mesmo de ver o milagre acontecendo. Deus começa a agir quando a gente começa a se mover com fé. A cada passo de fé que a gente dá, o céu entra em movimento também. Olha o que diz aqui em Mateus 14:31, quando Pedro anda sobre as águas com Jesus. Só que aqui tem um adendo muito importante, mulheres. Pedro andou sobre as águas. Quando Jesus disse, venha, ele colocou o pé para fora do barco e andou. Porém, Pedro andou sobre as águas até ser distraído pelos ventos. Mulheres, a fé, ela vai nos sustentar. A fé, ela vai nos fazer nos movermos para aquilo que Deus está ordenando. Mas as distrações ao nosso redor nos afunda, assim como foi com Pedro. A fé exige foco, exige movimento. Não adianta você querer viver o sobrenatural de Deus se você não estiver focada, livre das distrações que o mundo nos oferece e se você não estiver em movimento. A sua distração de hoje é o que pode estar acontecendo de te deixar paralisada nesse lugar. Isso simplesmente te impede de viver no sobrenatural de Deus, de andar debaixo desse sobrenatural na sua vida. Mulheres, o que todos esses homens têm em comum? Todos esses homens que a gente falou aqui, eles simplesmente foram preparados no desconforto. Nenhuma das situações que eles estavam era favorável, era confortável. Eles não estavam em castelos, não estavam em dias bons. Eles estavam em meio à fornalha, à perseguição, à espera, precisando andar em obediência. E sabe o que é mais forte nisso? É que Deus não precisa de ambientes confortáveis para revelar o seu poder. Ele simplesmente usa esse ambiente desconfortável e improvável para poder agir. É o improvável cenário, é o improvável momento. Não adianta, mulheres. Para Deus, esses são os melhores cenários para preparar as filhas escolhidas dele. Talvez você hoje esteja vivendo esse momento de desconforto, talvez o seu processo esteja doendo demais, talvez esteja mais apertado do que você gostaria. Talvez você pergunte a Deus, Deus, até quando? Mas deixa eu te lembrar de algo, mulher. Deus, ele não te abandonou. Ele está bem aí do seu lado, no meio da fornalha, dentro da cova, durante a construção dessa arca, no meio da espera e um mar agitado. Ele está com você. Essa dor que você está passando não é à toa. O seu desconforto de hoje não é castigo. É preparação. Talvez você esteja como Pedro, Jesus já te chamou para andar com ele, mas o vento está te distraindo. Ou talvez você esteja como Davi, escolhida, ungida, mas ainda escondida aí no meio do campo, vencendo guerras e ninguém vendo. Ou talvez você esteja como Noé, construindo algo grande, sem ver o porquê você está construindo, só por obediência, e sendo ainda ridicularizada por isso. Mas é exatamente nesse lugar que Deus prepara as filhas, as atiradoras de elite do reino. É nesse lugar que ele prepara filhas que não se rendem a um cansaço, filhas que confiam no invisível, filhas que não precisam de holofotes para obedecer, filhas que sabem quem são, mesmo quando ninguém está vendo. Anota isso aí na tua Bíblia, no teu caderno de oração. O desconforto, ele não é castigo. É onde Deus transforma meninas inseguras em mulheres maduras, mulheres prontas para carregar aquilo que ele confiou. Amém? Que palavra poderosa, hein?
Essa palavra eu confesso que mexeu com minhas estruturas, com minha cabeça, com minha mente, com meu coração. Mas que bom, né? Que Deus bagunça mesmo as coisas dentro da gente. Mulher, não esquece que tu és uma multiplicadora do reino. Compartilha essa mensagem com outras mulheres, compartilha esse link nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais. Se tudo isso está fazendo sentido para você, então compartilha com alguém para que essa pessoa se sinta assim também. E eu oro no nome de Jesus para que possamos permanecer firmes naquilo que o Senhor está chamando para esse tempo, para que possamos estar firmadas no Senhor, independente do nosso cenário, que a gente se permita ser moldada, lapidada e transformadas por Ele. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.